Muito bem. E aí vem uma pergunta extremamente importante. Tá, então considerando essas coisas, né? Por que nós fazemos isso, né? Por que nós maldizemos? Por que nós fofocamos? Jacobsen vai dizer que o principal motivo pelo qual nós fofocamos é porque nós aprendemos que fofocar é uma estratégia de regulação emocional. Muito bem. Primeiro de tudo, então, literatura vai dizer que fofoca, falar mal das pessoas, é um hábito. Característica número 1 da fofoca é um hábito. Característica número 2 é uma estratégia de regulação emocional. Aí vocês vão se dizer assim, mas como assim uma estratégia de regulação emocional? Pois então, pergunte-se quando você se envolve numa situação de falar mal de uma terceira pessoa, ou de criticar, ou de julgar, ou de dela virar o foco de uma conversa. O que a literatura diz é que normalmente é porque alguma coisa em nós foi ativada. E aí a gente tem, por exemplo, preocupação de ser excluído se a gente não concordar. Então poderia ser por pressão social. Então eu tento regular a minha emoção, eu fico meio ansiosa de ser excluída, e aí eu entro nesse movimento. Ou então, o que aquela pessoa fez, no meu julgamento, é tão inaceitável que eu não tenho como não expressar a minha opinião, e aí eu expresso. Ou então pode ser por inveja, pode ser por raiva, pode ser por vingança, pode ser por N coisas, mas basicamente uma das coisas que é muito interessante é que depois que a gente fofoca, imediatamente depois dá um alívio, gente. Ou seja, tem um alívio de tensão. E aí, pensando nisso, nesse alívio de tensão, isso nos mostra que é uma estratégia de regular as nossas emoções, né? Ela é uma estratégia adequada, ela é uma estratégia útil, ela é uma estratégia que ajuda, cada um vai avaliar. Mas ela é uma estratégia de regulação emocional. Ou seja, a gente vai tentar lidar com emoções que foram ativadas em nós e que a gente não sabe muito bem como lidar. Por exemplo, como eu lidaria com o fato de eu não concordar com as pessoas que estão falando mal de alguém? E aí eu não quero ser excluída daquele grupo, e daí eu falo também porque eu não quero ser excluída. Essa é a melhor estratégia de lidar com essa situação, com esse meu medo de ser excluído? Só para dar um exemplo. Então, esse é um ponto bem legal para a gente refletir, que, de uma forma geral, é um comportamento que a gente usa para regular, é uma estratégia de regulação das nossas emoções. Tanto é que, normalmente, nós vamos fofocar, falar mal das pessoas, quando as coisas que essa pessoa, ou que a gente pensou sobre o que essa pessoa está fazendo, nos ativa de alguma forma. Então, é uma forma de lidar com o estresse, é uma forma de lidar com a ansiedade, é uma forma de botar para fora. Pode ser a raiva, pode ser tantas coisas, certo? E aí é muito interessante, porque é uma expressão da nossa maldade, quando a gente fala mal das outras pessoas. Mas eu queria voltar ao fato de que é relativamente ponto pacífico, gente. Jacobsen, Karnal, Monja Cohen, os filósofos, todo mundo concorda que fofocar, maldizer, detratar, fazer detração, é um hábito. Ou seja, como todos os hábitos, quanto mais eu faço, mais eu faço. Então, olha uma coisa para a gente prestar atenção. A fofoca é irracional. Ou seja, a fofoca em si, gente, como ela é uma estratégia, um hábito e uma estratégia de regulação emocional, ela acaba sendo uma expressão irracional da gente tentar se livrar daquelas emoções desagradáveis de sentir, muitas vezes. Então, muitas vezes, não responde a evidências.
Uma pessoa que está muito acostumada a falar mal dos outros, a criticar os outros, ela tem grande dificuldade em geral, inclusive de encontrar coisas positivas nesse outro. Quem encontrou isso nos estudos dela foi a Jacobsen. Uma outra coisa que me chamou muita atenção é que a fofoca, a reclamação do outro, não para ele mesmo, para outras pessoas, né? Segundo os estudos da Jacobson, pode também ser uma estratégia compensatória para lidar com as minhas crenças de vulnerabilidade. Porque quando eu me coloco nessa posição de superioridade, eu pareço, como ela diz, duro na queda. E não fica evidente, talvez, determinadas perspectivas sobre mim como frágil ou vulnerável. Interessante, né? E todos eles concordam que fofoca é um esporte coletivo.